10 do livro Porque Amamos, do Renato Nogueira. A verdadeira face do amor. Hoje vamos ver que o amor à primeira vista, ele não existe. Ou ele é muito difícil, é muito raro de existir. E hoje a gente vai conversar muito sobre as etapas para que o amor floresça, tá? Introdução feita. Deixa eu colocar um som aqui porque eu cheguei agorinha aqui no consultório. Tava no centro. E deixa eu colocar uma música aqui, tá? Ah, mas eu tenho que colocar o título aqui também. Vamos lá. Verdadeira face do amor. Ok. Fixado, vamos para o som ambiente. Gente, esse meu notebook tá lentíssimo. Nossa. Então, enquanto o notebook não carrega, para você que está me vendo pela primeira vez, sou Thiago Alan José, né? Estamos há 10 segundas-feiras estudando esse livro, pensando sobre esse livro. É como se fosse poxa, eu esqueci o nome da palavra. Mas é uma leitura compartilhada, né? Uma leitura compartilhada, geramos reflexões e a ideia de hoje é pensar sobre a verdadeira face do amor. E a Nathalie chegou aí. E o Renato Nogueira, ele sempre se utiliza de um fato, seja mitologia, seja um mito grego, seja uma mitologia africana. Ele sempre se utiliza de uma história para contextualizar o amor, para contextualizar o tema amor. E é isso que a gente vai fazer hoje. Só deixa eu colocar um som ambiente aqui que a gente já inicia. Poxa, mas o meu não é muito lento. Muito lento. Vamos lá. Oi, Nathalie. Oi. Aqui, ó. Livro Porque Amamos, capítulo 10. A verdadeira face do amor. Qual será a verdadeira face do amor? É isso que o Renato Nogueira vai tentar nos dizer a partir de um mito grego, Nathalie. Vamos colocar aqui James Brown. Pra gente começar a conversar, começar a trocar ideias sobre isso. Aqui. Encontramos o cara. Daqui a pouco vai acabar a bateria. Ainda bem que hoje eu não fiz o... Eu geralmente faço uma colinha aqui no computador, né? Mas hoje vai ser direto no livro. Deixa eu levantar um pouquinho. Tá, daqui a pouco vai girar. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui mais pro lado. Porque eu tô bem no meio do sofá. Então, gente, vamos lá. Vamos iniciar a nossa fala de hoje. Fábio chegando aí, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E vamos iniciar a fala de hoje do Renato Nogueira. E não sei se vocês acompanham outras lives de segunda-feira, mas o Renato Nogueira, ele sempre se utiliza de uma história, de uma vivência, de um mito, seja fictício ou não, para fazer correlações com o amor. E hoje ele se utilizou de uma história de um rei e uma rainha que tinham 3 filhas lindas, ele falou. E a mais nova era a mais linda de todas, que era a Psique. A Psique nós conhecemos bem, né? A Psique. E a Psique,
ela era tão linda que ela era considerada como se a beleza equiparada à da deusa Afrodite. E aí chegou um tempo que as pessoas começaram a olhar tanto para ela, começaram a cultuar tanto ela, que a deusa Afrodite foi deixada de lado. E o que aconteceu, né? A deusa Afrodite ficou queimada com isso, e o que ela fez? Ela lançou um feitiço que ela se apaixonaria por um monstro, por uma pessoa ruim para ela. E o que acontece? Os pais dela, o que eles fizeram? Eles levaram a Psique num oráculo, e o oráculo disse assim: olha, vocês vão ter que levar ela no rochedo. Aqui o Renato Nogueira ele não especifica o que é esse rochedo, mas pelo que ele fala, pelo decorrer do livro, é como se ela fosse se matar. Levar ela deveria morrer para não ter contato com esse monstro. E quando o Renato Nogueira ele continua dizendo, quando a Psique chega na beira do precipício, o que acontece? O Cupido, que era o filho da Afrodite, o Cupido, quando ele ia atirar a flecha para Afrodite se apaixonar pelo monstro, o Cupido se machucou com a própria flecha. E aí o Cupido se apaixonou por Afrodite. Olha só, que loucura do destino. Então, o Cupido, ele levou a Afrodite para casa dela e disse assim: poxa, rochedo é tipo uma montanha. Sim, Nathalie, rochedo é tipo uma montanha, mas tipo, o oráculo não disse levar a Psique para uma montanha, mas não disse o que queria fazer. E quando ele fala aqui, ó, ela fala que quando a Psique chega na beira do precipício, tipo como se fosse se suicidar, por isso que me trouxe essa ideia, sabe? Aqui, ó. Quando a Psique chegou à beira do precipício, o Cupido apareceu para cumprir a missão, sabe? Por isso que me fez pensar que a orientação era que... Mas enfim, ficou em aberto aqui. Mas a questão é que o Cupido foi cumprir a missão e ele não conseguiu cumprir a missão, porque ele se apaixonou pela moça. E aí ele levou a moça para o castelo dele, e aí avisaram para ela. Não foi o Cupido que levou a Psique, ela foi levada, né, para o castelo do Cupido, e disseram assim: olha, você aguarda ele, e quando ele chegar, você não acende a luz. Não acende a luz. Não veja, não olhe o rosto dele. E até então, entendeu? Tá, legal. E até então, chegou de noite, o Cupido veio. E eles dormiram juntos, tiveram relações, sabe? E tá, beleza. E conviveram muito tempo, Afrodite e o Cupido. Só que Afrodite nunca tinha visto o rosto do Cupido. E aí chegou um tempo, depois de muitos anos juntos, que ela sentiu falta da família. E aí ela perguntava: poxa, minha família, eu quero ver minha família, eu quero ver minha família. E depois de muita insistência, o que aconteceu? O Cupido permitiu com que suas irmãs viessem vê-la, a Psique. E o que a Psique falou? A Psique, na conversa, ela disse: nossa, eu estou num relacionamento maravilhoso. Né? E aí começou a descrever características da pessoa, não do que ele é, mas características externas. Ele tem um bom hálito, ele é cheiroso, ele é forte, e ele supre os meus desejos. E aqui no palácio é tudo muito bom. E as irmãs, com inveja, o que elas disseram? Elas disseram assim: olha, eu acho que você não deve confiar em alguém que você não vê o rosto. Você precisa ver o rosto dele e tal. Elas plantaram a semente da discórdia na Psique. E a Psique ficou com isso na cabeça, né? Poxa, eu tenho que ver. E ela pedia e ele não deixava. E ela pedia e ele não deixava. Até que um dia ela armou uma emboscada, né? Um determinado momento
eles estavam no quarto e ela acendeu a luz. Acendeu a luz. Nisso que ela acende a luz, o que acontece? Ela vê o resplendor do rosto do Cupido, porque o Cupido era muito bonito. Ela se desequilibra, se machuca com a flecha dele, e aí então ela se apaixona pelo Cupido. Primeiro passo, no primeiro momento, era o Cupido que tinha que ser apaixonado pela Afrodite. E nesse segundo momento, é a Afrodite que se apaixona pelo Cupido. E olha só, algo que a gente já pode começar a pensar, né? A gente vê interessante, e o Renato Nogueira fala, que até então eles estavam há muito tempo juntos, mas ela não estava apaixonada por ele. Ela estava suprida de algumas necessidades, mas a paixão, o amor, ela não tinha ainda, sabe? E assim acontece nos relacionamentos. O amor à primeira vista, a gente vai ver aqui no restante do capítulo, que ele tende a não acontecer. O amor, para o amor florescer, é necessário que tenha calma, que tenha tempo. E é como uma semente. Quando a gente coloca a semente na terra, a gente precisa esperar brotar, sabe? Eu trabalho numa casa de repouso e faz 3 semanas a gente plantou umas sementinhas. E a gente pensava que nem vinha mais, porque passou-se uma semana, eu acho que passou 2 semanas e não veio nada. Daqui a pouco começou a vir as mudinhas, agora tá lá as mudinhas, sabe? Então, é necessário que se tenha calma. Assim como uma semente, o amor também é uma semente. O amor não é aquela paixão avassaladora que nos vem do nada e vai do nada. Não é. A gente precisa... Hoje eu coloquei no Instagram, né? A postagem de hoje. Eu acredito no amor, mas eu acredito no amor que é lapidado. Eu acredito no amor que é construído. Eu acredito no amor que é movido energia para que ele continue crescendo. Eu não acredito no amor estagnado, como o Renato Nogueira falou semana passada. Amor não é estagnação. Amor é evolução, é crescimento. Mas para ter esse crescimento, essa evolução, é necessário que se tenha, que se mova, que se disponibilize energia para. Senão, não acontece. E abrindo esse parênteses, né? Estávamos quando a Psique viu o rosto dela, do Cupido, e ela se apaixonou por ele, só que ele se sentiu traído pela Psique. Porque, poxa, eu falei para ela, não me veja, não olhe para mim. Eu falei, era um acordo. Não havia concordância, mas era um acordo, de certa forma. E o Cupido, ele disse: eu vou embora e você nunca mais vai me ver. E até então a Psique se apavorou. Meu Deus do céu, tô apaixonado por esse cara. E agora, o que eu faço? Aí um dia ela foi numa lavoura e a deusa Dermit. É a deusa Dermit? Deixa eu ver aqui. Deméter. A deusa Deméter, que é a deusa da agricultura, ela viu a Psique muito triste, muito abatida, assim, né? Andando nos campos. E aí ela disse assim: olha, Psique, tu vai lá e fala com a Afrodite. Porque a Afrodite é a mãe do Cupido, né? A Afrodite que tinha mandado o Cupido lá largar a flecha para ela se apaixonar pelo monstro. Então, tu vai lá e fala com ela. Vai que dá certo, vai que as coisas melhorem, vai que ela consiga fazer a cabeça do filho, vai, né? E aí a Psique foi falar com a Afrodite, e a Afrodite, como já estava desgostosa, né? Como a gente viu lá no início, que a Afrodite foi deixada de lado, né? Ela não era tão adorada como a Psique, né? Ela deu 3 ou 4 tarefas assim quase impossíveis assim. E a primeira tarefa foi, deixa eu ver aqui no livro, qual foi a primeira tarefa? A primeira tarefa foi a da separar o joio do trigo, sabe, de toda lavoura, separar o joio do trigo. Tinha mais alguns alimentos aqui que a gente vai ver. Separar o joio do trigo
separar as ervilhas, as lentilhas e o feijão de toda a colheita. E isso tudo numa noite. Essa atividade era aparentemente impossível, mas a psique se colocou e começou a trabalhar. Só que no meio da noite ela dormiu. E o que aconteceu? Mas a Deméter, como estava do lado da psique, ela convocou ela como deusa, né? Fez as formigas separarem os alimentos que ela tinha que separar. E aí então a psique conseguiu alcançar a tarefa que a Afrodite pediu. Aí a Afrodite, não, mas tá, a primeira tu conseguiu, mas essa tu não vai conseguir. Qual era a segunda tarefa? A segunda tarefa era a seguinte: tu vai ter que pegar lã de carneiros ferozes. E aí ela disse, poxa, isso eu não vou conseguir, mas ela foi. E aí quando ela foi, veio uma voz que era o Aquilo. Era um deus. Que deus era o Aquilo? O deus do rio. E aí o Aquilo disse assim, olha, vai lá na árvore tal, que quando os carneiros vão beber água, eles deixam lã deles lá na árvore. Então tu vai lá na árvore e pega e não tem contato com os carneiros, mas cumpre o teu objetivo. E aí ela foi lá e conseguiu os carneiros que a Afrodite tinha pedido. E a Afrodite já puta da cara, porque ela estava cumprindo todas as atividades, todas as tarefas para conseguir conquistar o Cupido de novo. Ela deu mais uma tarefa, que ela disse o seguinte: olha, tu vai ter que buscar água na nascente do rio Estigue. E isso era uma tarefa literalmente impossível. Sabe por quê? Porque o livro diz que aos olhos nus, né, não dava para ver o tamanho do quanto que era esse rio, sabe? Então era uma tarefa impossível. Só que, como não dava para ver o topo, quem foi que ajudou ela? O Zeus. O Zeus pegou e mandou uma águia lá em cima pegar um pouco de água e dar para a psique. E tá, ela já estava puta, né? E a Afrodite já estava puta da cara, já sabia que os deuses estavam ajudando ela, porque ela, como uma simples mortal, não tinha como cumprir essas tarefas. A última tarefa é a tarefa de fogo, a quarta tarefa. O que foi? Ela disse assim, a psique, negócio é o seguinte: tu quer muito, né? Tá, beleza. A última tarefa, a tarefa de fogo, é você ir no Hades. Você vai no Hades e pegue um pouco de beleza com a deusa Perséfone. Lá você vai encontrar essa deusa. Tudo certo, gente? Estão me ouvindo? Deu uma apagadinha aqui. Eu achei que... Estão me ouvindo? Tá. Continuamos a fala. A Afrodite chega e diz assim, diz o seguinte: você vai ter que ir no Hades, né, que é o lugar dos mortos, e você vai falar com a Perséfone e você vai pegar um pouco de beleza, mas você nunca vai abrir essa caixa que você irá receber. Você não abre, você traz aqui para mim esse um pouco de beleza nesse recipiente. Aí, tudo ótimo? Tá, beleza. Então, o que aconteceu? A psique assim, ó, poxa, agora não tem jeito, eu vou ter que morrer, porque como é que eu vou chegar no Hades, que é o lugar dos mortos, sem morrer? Eu vou ter que morrer. Até que ela chegou e disse, não, vou ter que morrer. Disse, tá, vou morrer. Por isso, para conseguir isso e ver se eu volto. Até que então ela ouve uma voz e diz assim, ó, no seu interior: não, se tu der umas 2 moedas pro... Como é que é o nome do barqueiro? Aqui, ó, pro Caronte. Se você der 2 moedas para o Caronte, que era o barqueiro do Hades, né? E se você levar uns mel para o cão do inferno, que tinha 3 cabeças, você consegue entrar. E ela, ouvindo essa voz do além,
ela fez e conseguiu. Ela conseguiu. Ela estava quase a um passo do paraíso, como diz a música. Ela estava a um passo do paraíso. Conseguiu as 4 tarefas, né? E iria conquistar novamente, reconquistar o seu amor, que era o Cupido. Só que ela estava indo, ela já tinha conseguido a beleza no seu recipiente. E ela ficou pensando, poxa, como é que é isso que está aqui dentro? Né? Será que isso é bom? É um pouco de beleza, mas será que se eu não abrir só um pouquinho e pegar um pouco de beleza para mim, eu não vou conquistar mais rápido o meu amor, o Cupido? E aí ela ficou muito curiosa com isso. E aí o que ela fez? Ela abriu a caixa com beleza, né? Coloco aqui entre parênteses, por quê? Porque não era beleza. Quando ela abriu a caixa, saiu um nevoeiro e a tomou e levou para dentro da caixa, né? Não sei se levou para dentro da caixa, mas ela faleceu com esse nevoeiro. E aí o Cupido, que estava olhando toda essa trajetória dela em relação a reconquistá-lo, né? Ela fez toda essa trajetória para conquistar o Cupido novamente. O Cupido olhando toda essa trajetória e ela falecendo, ele vai com seu poder resgatador e restaura, ressuscita a Psique. E como comemoração, ele a beija e aí dá tudo certo e eles têm filhos, né? Que é a volúpia, o prazer e a alegria do amor. E agora, a partir de agora, o Renato Nogueira ele começa a fazer correlações com essa história toda. Nossa, deu 20 minutos de história, né? Ele começa a fazer correlações, ele faz correlações lindas sobre o amor. E o primeiro ponto que ele fala, que eu achei muito interessante, é o seguinte: a deusa Afrodite, a deusa do amor, né? E a psique já tem um significado, que a tradução da psique é borboleta, é alma. Então, olha só o que ele fala. Se a psique era tão bonita quanto a deusa Afrodite, a alma é o reflexo do amor. Olha só que lindo. Eu achei isso fantástico. Ele fala: o amor, se a psique é a parecida, a correlacionada à deusa do amor, a alma é reflexo do amor. É uma força divina, sabe? Eu achei isso muito lindo. E ele fala que o Cupido é a materialização do afeto, sabe? Porque o Cupido fazia com que os afetos se tornassem reais. Então, olha só, mesmo sem vê-lo no momento, ela deitou-se com ele. E aí a correlação que ele faz com isso é que num primeiro momento o amor pode vir sim pelo externo, né? Pela conexão sexual, sabe? Porque, no entanto, que ela não fala das características, não fala da pessoa que ele era. Ela fala do externo, sabe? Então, ele faz essa correlação, né? No entanto que ele faz essa fala. No entanto que o prazer sexual nós chamamos muitas vezes de o ato de fazer amor. Então, essa também pode ser uma via, sabe? Não é a única. Não é a única. Na nossa, aí abrindo um parênteses, né? Que eu falo sobre o livro, mas também abro parênteses para colocar meu ponto de vista. Eu vejo que hoje a gente coloca isso como a única via, sabe? E aí isso impede de encontrar o amor. Porque a gente olha a via externa e a gente diz, não, eu não vou me apaixonar por ela. Ou eu não vou conseguir me apaixonar por ela. Porque eu tô vendo só o externo, sabe? Então, aqui o Renato Nogueira fala porque amamos. Mas eu tô falando porque não amamos. Porque muitas vezes nos prendemos a somente a via externa, sabe? Então, olha só. Ao trair a confiança do Cupido, a psique teve que
aprender que o amor também exige cuidado. É o que eu falei da plantinha. Se coloca a semente, e aí depois eu vou regar, e aí depois eu vou arar a terra, e depois eu vou esperar, depois eu vou até colocar um espantalho ali para os passarinhos não comerem quando ela crescerem. Cuidado, calma, tempo, paciência, sabe? E aí o que acontece? É no ato da traição ao seu compromisso ao Cupido que ela é efetivamente flechada e tomada pelo amor. E aí, a partir daí, é toda a trajetória dela para reconquistar esse amor, sabe? Então, para ter de volta, ela teve que passar uma série de condições necessárias para que o amor pudesse vingar de uma forma recíproca, sabe? E o primeiro ponto o primeiro ensinamento que o Renato Nogueira fala é que o primeiro passo é ter consciência do que sente. Porque ela não teve consciência do que ela sentia até que ela foi tomada de surpresa. Ou até que ela teve um imprevisto. Sabe? Então é importante separar o que eu sinto, o que eu idealizo, o que eu quero. Sabe? O primeiro passo para uma relação é isso. Porque se ela tivesse calma, poxa, essa é a pessoa que eu quero, e eu vou ter calma para chegar o tempo em que ele se desvele para mim, diante de mim, ela teria calma. Agora ela foi simplesmente semeada por uma semente, não deu atenção para aquilo, ela simplesmente se deixou levar pela curiosidade e agiu impulsivamente, sabe? Então, esse é o primeiro ponto, ter consciência do que se sente. O segundo ponto, que eu já falei aqui e só vou repetir, remete à virtude da paciência, sabe? Da estratégia de não se deixar arrebatar, né? Completamente pela paixão. Porque o amor precisa de calma, gente. O amor precisa de calma. Se você está num relacionamento, a tendência é que você goste mais hoje do que antigamente. E se isso não tiver nessa sequência, talvez seja perigoso, sabe? Porque, assim, mesmo que a paixão seja mais intensa, é diferente. O amor crescente. Mesmo que o amor crescente não tenha aquela intensidade da paixão, ele continua sendo mais válido, porque é aquilo que estrutura. E a gente sabe quando cresce, quando sente, sabe? Não é daquela forma, mas a gente sabe que cresce. A gente sabe quanto é bom estar com a pessoa. A gente sabe quanto é bom aceitar e ver o outro como ele é de verdade. E poder ser. Ontem eu estava vendo uma série e o cara tava falando: eu não quero ser especial, eu quero ser especial para alguém, sabe? Ele não queria ser só especial todos somos, mas no fundo o que a gente quer é gostar de alguém, quer que a gente e quer que aquele goste da gente também, como diz a letra da banda Terno, sabe? Então, para que isso aconteça e isso continue crescendo, é necessário ter paciência, sabe? Sem paciência não rola, sabe? Do contrário, a gente vai estar atropelando etapas. E quando a gente atropela etapas, a gente não constrói. A gente destrói, a gente acaba destruindo os relacionamentos, sabe? O terceiro ponto, o terceiro ensinamento que a gente pode ter com essa história da psique é a seguinte: é que quando fala da águia, que a águia foi lá na nascente e pegou um pouco de água para a psique, o que quer dizer esse ato da águia, né? De olhar de cima? É necessário que se tenha um certo distanciamento,
Esse certo distanciamento, eu particularmente linko com o primeiro, que é ter a consciência. Esse certo distanciamento que ele fala é um olhar é um olhar da realidade da paixão atual, é olhar de longe e dizer como eu estou nesse relacionamento, como eu estou me comportando, como eu estou funcionando, para onde a gente está indo, sabe? É esse olhar distante e essa visão de futuro, sabe? E para isso, para ter essa visão mais distante, é necessário o quê? Que se tenha consciência. Senão eu ouço as coisas que eu não gosto, mas eu vou fazer como se eu não ouvisse, sabe? Tem muitos relacionamentos que a pessoa ela sabe que não vai dar certo, mas ela não quer ouvir. Ela só consegue dar ouvidos àquelas falas que ela ouviu no começo quando a relação termina. E aí ela para e pensa, poxa, ele já estava me dizendo, ele já tinha me dito isso aquela vez, ele tinha me dito aquilo aquela vez, ele tinha me dito aquilo aquela vez, mas se a gente não tem esse distanciamento, se a gente não consegue ver a relação de fora, a gente abraça o pacote todo e quebra a cara, sabe? Então, esse terceiro ponto que ela fala é isso, de olhar as coisas de fora como a águia faz. Olha de cima e tem uma visão mais ampla do futuro. Então, o relacionamento é necessário que tenha essa visão do futuro. É necessário que, ao mesmo tempo que eu tô ali com a pessoa e tá muito legal e tá muito 10, é necessário que eu me afaste um pouco e poxa, como é que tá essa relação? Sabe? É necessário esses pontos de reflexão. Então, gente, terceiro ponto é isso, é esse distanciamento, tá? Para ver como esse relacionamento está funcionando, para onde ele está indo. E um outro ponto, a última experiência é a do renascimento, né? Porque a psique ela teve que ir para o Hades, ela teve que ir para o lugar dos mortos para então ser resgatada, né? E aqui fala, né, que curiosamente quem deu esse pontapé de início foi quem a salvou, sabe? Que foi a Perséfone, sabe? Por quê? Porque isso quer dizer que é necessário nós primeiro emergirmos para depois renascermos, sabe? Então, e a deusa já sabia disso. A deusa já sabia que... Eu vou até adiantar o fim aqui. Porque, no fim de tudo, essa história é uma trajetória de alguém que teve que se organizar emocionalmente para depois estar pronta a um relacionamento. É isso que eu sempre falo aqui. Sempre. Quem me acompanha aqui sabe do quanto que eu falo disso nessa página. Eu falo não só do relacionamento, mas para a pessoa se preparar para. E hoje o Renato Nogueira falou aqui exatamente o que eu falo aqui há, sei lá, 1 ano e pouco. Sabe? É necessário uma viagem interna, um resgate emocional, um trabalho emocional para estar pronto para voar. Estar pronta para renascer, estar pronta para florescer o amor em você e no outro, sabe? É isso que ele fala. Eu vou ler aqui na Índia. Eu vou ler aqui mais para trás. Ó, a psique percorreu todo esse caminho e aprendeu a importância e a sua capacidade de cuidar de quem ama, sabe? Ela é a trajetória de alguém que teve que se organizar emocionalmente para construir um relacionamento amoroso, sabe? Então, na verdade, todos temos que passar por isso. Todos temos que nos organizar emocionalmente para entrar no relacionamento amoroso. Senão vai dar tilt, senão vai dar bronca, sabe? Mas você pode estar se perguntando, qual é a verdadeira face do amor, Thiago? Se esse é o título aqui da live de hoje, é o título do capítulo 10 do livro, Porque Amamos. Qual é a verdadeira face do amor? E ele disse, olhando para essa história, é muito simples. A verdadeira face do amor é justamente o equilíbrio
o equilíbrio entre o prazer e o cuidado. O prazer para ter intensidade e o cuidado para ter calma. O prazer para se sentir vivo e o cuidado para ter uma estruturação de valor, uma estruturação forte, sabe? O equilíbrio, o rápido e o devagar. Tem até um livro que fala sobre isso. Eu perdi o meu notebook, deu pane, mas eu tinha esse livro aqui em PDF. Rápido e devagar. O nosso cérebro tem duas formas de funcionar. É a rápida, a impulsiva e a devagar, que é a racional, sabe? E é isso que o livro está falando, é isso que o Renato Nogueira está falando. O prazer de agir impulsivamente e de curtir aquilo, sabe? Mas o cuidado também para continuar colocando energia naquilo. Continuar regando o amor, continuar regando a relação. Intensidade para ter os picos e cuidado para ter constância, persistência, sabe? E essa é a fórmula do amor, sabe? Ele fala que o processo pelo qual passamos, aqui ele está falando da vida real agora, né? Não da história em si. Mas assim, o que a gente pode aprender com a psique é que o processo pelo qual passamos quando nos apaixonamos por alguém, o que é? No início, a gente é envolvido pelo cupido. E aí a gente está na fase puramente sexual, sabe? Determinado pela fantasia, o antes de se tornar, de fato, o amor. Mas, o que acontece? Num segundo momento, a gente começa a ser paciente, a ser prudente. A gente começa a não nos deixar ser arrebatados pela paixão. Isso é o ideal, né? Isso é o saudável, né? Muitas vezes a gente não segue o caminho, mas esse é o caminho, sabe? E para uma terceira parte, o que é? É analisar o relacionamento com certa distância. Primeiro eu me apaixono, depois eu tenho paciência, depois eu olho de longe para ver onde está indo, sabe? Essas são as etapas do amor, sabe? E se a gente querer fazer outros caminhos, a gente pode tentar, mas o ideal é que se vá por aqui, sabe? Ele fala aqui, primeiro eles tiveram essa conexão sexual, né? Mas quando a psique trai o cupido, o que acontece? Ela compreende profundamente o seu sentimento. Ela precisou perder para a fim então dar conta daquilo que tinha. E é isso que acontece quando a gente não passa pelos processos, sabe? Quando a gente se apaixona, quando a gente não tem calma e quando a gente não se distancia para olhar a relação, sabe? Por fim, temos que estar abertos para nos transformarmos e renascermos, preparando-nos para uma nova vida ao lado de quem amamos, porque se nos dispomos a viver uma vida ao lado de alguém, precisamos mudar, precisamos renascer, precisamos nos atualizar, ok? Eu tô aqui falando, gente, não sei se tem perguntas, eu não sei se tem pensamentos, eu não sei se tem reflexões a partir do que eu estou falando. Eu vou até aumentar o som aqui, que agora é Kiko Frank. Olha só. Perguntas, comentários, sinta-se à vontade. Tá? Eu tô aqui falando. Mas a ideia é conversa, a ideia é o diálogo. E semana que vem veremos o amor e o ciúme. E depois é a conclusão já. Temos mais 2 segundas-feiras. E eu tô pensando em trazer o Renato Nogueira aqui pra conversar com a gente. Mas vamos ver, tem que falar com ele. Eu até conheço ele fez ele publicou nos stories dele essas lives que eu tô fazendo. Cara, muito gente fina, super humilde. Mas vamos ver os compromissos dele, né? Enfim,
Vamos ver como é que tá as segundas-feiras dele. Mas é uma ideia de trazer ele daqui duas segundas-feiras. Gente, sem comentários, então eu vou indo nessa. E segunda-feira estamos aqui para falar sobre o amor e o ciúme. Ok? Tá tudo certo? Muito obrigado pela companhia de vocês, tá? E segunda-feira a gente tá aí, tá? Às 8 horas, tá bom? Posso me atrasar um minutinho ou outro, porque eu atendo nas sextas, nas segundas, melhor dizendo. E hoje eu não atendi, mas eu tive reunião na escola, que eu também dou aula. Mas no máximo 8h10 eu tô aqui, tá? Beleza, gente? Tchau, até mais. Boa noite, boa noite.